Oi, pessoal. Vamos ler o terceiro episódio e o terceiro estásimo da peça As Troianas de Eurípides. Nessas partes, aliás, no terceiro episódio, Menelau vai reencontrar Helena, o motivo da guerra. Ele está, obviamente, com raiva dela e vai acusá-la de ter causado a guerra e também a morte de muitos gregos. A Helena vai tentar se defender, culpando o próprio Menelau e também culpando aquele que a roubou, o Alexandre. E a mãe do Alexandre vai também acusar Helena, até para defender o seu filho. Então, nessa parte, basicamente, é uma espécie de julgamento de Helena. Tá? Então, vamos lá. Ó este bem fulgente brilho do sol, em que capturarei minha esposa Helena. Sim, com muitas fadigas, sou eu Menelau e o exército Aqueu. Vim a Troia, não tanto como parece por mulher, mas contra falso hóspede que de minha casa me roubou a esposa. Ele está dizendo que não está lá por causa dela, né? Porque ele está com raiva dela, mas ele está lá por causa dela sim. Ele, pois, por deuses prestou justiça, ele e a terra, ao cair sob lança grega. Vim para levar Lacônia, que a Helena é Lacedemônia, né? Ou Lacônia de origem. Não me praz dizer o nome da esposa que outrora foi minha. Nesta tenda, entre cativas, ela foi contada com outras troianas. Os que cumpriram a faina da lança me deram para matar, se quisesse, ou não matar, e levar à terra argiva. Para os gregos, tanto faz, matar ou não matar Helena. Eu decidi omitir a morte em Troia, de Helena, e em navio veloz levar à terra grega e dar então lá a morte, paga dos que têm mortos em Ílion. Ide, companheiros, entrai na tenda, trazei-me puxando-a pelos cabelos, poluídos de morte. Quando vierem as brisas propícias, iremos à Grécia. Ó suporte da terra e sentado na terra, quem serás tu, ou mais difícil de saber? Zeus, coerção de ser, espírito mortal, fiz-te esta prece por vias sem ruído, conduze todos os mortais à justiça. Que inovaste a prece aos deuses? Louvo-te, Menelau, se matas a esposa. Evita vê-la, não te domine pelo desejo. Pilha as vistas de varões, devasta urbes, incendeia casas. Assim são os encantos. Conheço-os, eu e tu, e quem os sofreu. Então, a Helena tem uma beleza amaldiçoada, porque quem a vê cria uma guerra, né? Os varões que olham para ela destroem cidades. Olha o efeito dela. Faz a Helena também. Ó Menelau, proêmio digno de pavor, é este. Pelas mãos de teus serventes, sou trazida à força diante da tenda, e sei que talvez tu me tenhas horror, mas quero perguntar, qual a sentença dos gregos e tua sobre a minha vida?
Não foi decidido, mas a tropa toda me deu te matar, injuriado por ti. A isso se pode responder com razão. Se morta, não serei morta com justiça. Não vim para te ouvir, mas te matar. Ouve-a, não morra ela carente disso. Ó Menelau, e dá-nos o contraditório contra ela. Pois dos males de Troia não sabes, nada sabes. Completa a razão toda, há de matá-la de modo a não fugir. A Écuba quer a morte de Helena, mas também quer que as coisas sejam ditas. E ela tem confiança de que vai acontecer isso aqui, ó. Completa, a razão toda há de matá-la. Quer dizer, todo mundo dizendo o que tem para dizer, a razão toda se completando, a Écuba tem confiança de que a Helena vai ser condenada. Por isso que a Écuba quer que tudo seja dito. E até como uma forma de não fazer algo injusto contra Helena. Então a Écuba está chamando para uma espécie de julgamento. Vamos dizer tudo, vamos condená-la com razões, com as razões aparecendo. O Menelau vai dizer: o dom do ócio. Se ela quiser falar, pode. Saibas que por tuas palavras lhe darei e não darei por sua graça. Quer pareça que fale bem, quer mal. Talvez não ouças, crendo-me inimiga. O que penso que dirás em acusação a mim? Eu responderei, contrapondo as tuas acusações e as minhas a ti. Primeiro gerou causa de males ela, mãe de Paris. Segundo, o pai destruiu Troia e a mim, ao não matar o filho Alexandre antes, acre ícone de tocha. Houve quais consequências doravante. Ele julgou triplo julgo de 3 deusas, e a dádiva de Palas a Alexandre seria devastar a Grécia com o exército frígio. Ela propôs separes a elegesse ser o rei da Ásia e dos lindes da Europa. Cipres, admirada de minha formosura, prometeu dá-la se superasse as deusas em beleza. Observa como é daí a fala. Cipres vence as deusas, minhas núpcias. Valeram a Grécia. Insubmissa a bárbaros, não abatida por lança nem sob tirania. Grécia teve boa sorte, eu fui destruída, traficada pela beleza e sou vituperada por quem deveria coroar minha cabeça. Dirás que eu ainda não disse o óbvio, como parti de teu palácio ocultamente. Junto com a não pequena deusa, veio o nume e latente, Alexandre, ou ainda Paris, se queres chamá-lo pelo nome. Tu, ó perverso, deixaste-o em tua casa e partiste de Esparta ao solo de Creta. Seja, pergunto ainda, não a ti, mas a mim. Com que intenção saí de casa? Segui o estrangeiro e traí a pátria e a casa? Coíbe a deusa e ser maior que Zeus, que tem o poder dos outros numes, mas é servente dela. A mim, perdão. Disto terias comigo plausível razão. Morto e no fundo da terra, Alexandre, eu, não mais servindo leito a deusa, devia deixar a casa e partir para Argos. Isso eu queria. Tenho por testemunhas guardas das torres e vigias dos muros, que muitas vezes me viram
das ameias, tentar com laços furtar-me para o chão. Sequestrada à força, esse novo esposo, Deífobo, me retinha, apesar dos frígios. Como ainda teria morte justa, marido, por tua justiça, eu, desposada à força, fora de casa, tendo em vez de prêmio a amarga servidão. Se queres dominar os deuses, esse teu desejo é ignorante. Então Helena, ela tem um ponto bom, que ela está dizendo assim: você não deveria querer me matar, não deveria me acusar de causar a morte dos gregos. Por quê? Porque por eu ter sido sequestrada contra a minha vontade, segundo ela, por Alexandre ter agradado a Afrodite e não ter agradado a Atena nem Hera, Alexandre fez com que Troia não ficasse poderosa a ponto de querer invadir a Grécia. Olha a volta que Helena está dando para se defender. Mas isso é uma coisa que poderia ter acontecido? Poderia, né? Mas a gente não sabe. Aí Helena está acusando Menelau também de ter sido negligente com ela, né? Quando o Alexandre estava lá visitando-os, ele saiu de viagem. Ela também acusa, obviamente, o próprio Alexandre de tê-la pego, né? Então é assim que a Helena relembra a história inteira, desde a profecia de que o Alexandre traria a destruição de Troia, até a disputa das deusas, como ele escolheu Afrodite e dando o que deu, né? É assim que ela se defende, relembrando a história inteira e se colocando como vítima, né, disso tudo, e até como o que aconteceu com ela foi benéfico para a Grécia. É muito comum em julgamentos o acusado ele falar uma história. A história da vida dele, das circunstâncias dele, do que ele fez para se defender. E tem sentido, né? A acusação em cima dela vai ser sobre o quanto ela quis ou não, o quanto ela quis ser elevada, fazer o que ela fez, né? A acusação vai em cima da intenção, mas isso não está aqui presente na Grécia, isso é uma coisa nossa. Mas a gente vê ainda um indício disso, né? A Écuba e o Menelau vão acusá-la pelo que ela fez, e ela vai se defender pela história inteira. Aí vai dizer o coro: ó rainha, defende teus filhos e pátria da persuasão destrutiva dela, que fala bem, sendo maléfica. Isso é terrível. Hei de ser das deusas primeira aliada e mostrar que ela não fala com justiça. Não creio que Hera e a Virgem Palas pudessem ir a tal ponto de ignorância, que Hera vendesse Argos aos bárbaros e Palas submetesse Atenas aos frígios. Não foram ao Ida por brincar e fruir de formosura. Por que teria a deusa Hera tão grande amor pela beleza? Para ter esposo melhor que Zeus? Ou caçaria núpcias divinas Atena, que hostil a núpcias pediu a seu pai virgindade? Não faça deusas nécias honrando teu mal. Não vences sábios. Disseste que Cipres, isso é muito riso, foi com meu filho à casa de Menelau. Se ela estivesse quieta no céu, não te levaria com toda
Amiclas e Ilion, meu filho era conspícuo pela beleza. Ao vê-lo, tua mente se tornou Cipres. Toda a lascívia de mortais é Afrodite, e o nome da deusa certo diz Demência. Ao vê-lo brilhante nas vestes bárbaras e no ouro, o teu espírito ficou louco. Em Argos tinhas pouco e te viravas. Longe de Esparta, esperaste inundar a urbe dos frígios copiosa de ouro com despesas. A casa de Menelau não te bastava para saciar teu luxo. Seja, dizes meu filho, te forçar a vir. Que espartano viu? Ou que gemido emitiste? Vivo ainda, castor jovem, eu gêmeo, não ainda nos astros? Quando vieste a Troia, eu os argivos no teu Encalço. No teu encalço, a luta foi de lança. Anunciadas vitórias de Menelau, louvavas para meu filho se afligir com o grande antagonista do amor. Se boa sorte troiana, ele nada era. Atente à sorte, assim procedias para segui-la. Seguir virtude não querias. Dizes ainda com laços tentar furtar-se das torres, estando nelas contrariada. Quando foste pega suspensa à força ou afiando faca, como mulher nobre faria se desejasse o antigo marido. Muitas vezes, porém, te aconselhei, ó filha, parte, os meus filhos terão outras núpcias, oculta te escoltarei aos navios aqueus. Cessa a guerra grega é nossa. Mas isso te doía. Na casa de Alexandre eras soberba e as prosternações bárbaras querias. Isso te importava e além disso saíste enfeitada e contemplas a mesma luz que o esposo, ó cabeça abominável. Devias ir humilde, com roupas rotas, trêmula de medo, escalpado o crânio, com mais prudência que indecência, em vista de tuas pregressas errôneas. Ó Menelau, saibas como concluirei. Coroa a Grécia de modo digno de ti. Mata-a, e esta lei as outras mulheres aplica. Morrer quem traiu o marido. Helena tinha dito que os guardas troianos chegaram a ver ela tentando fugir, né? E não deixaram. Depois que o Alexandre morreu, um outro filho da Écuba a tomou como esposa, o Deífobo. Ela falou que ela queria ter saído de lá. A Écuba, por sua vez, ela nega isso. Ela diz, tudo bem, ela até reconhece que a Afrodite enlouquece as pessoas. Quando Helena viu o Paris pela primeira vez, enfeitado, né, com os dons de Afrodite, ela perdeu a razão. Mas também foi do interesse dela ir para Troia para pegar as riquezas de Troia. Isso é acusação de Écuba. E Écuba também diz que Helena não pensava em fugir. A própria Écuba diz que disse para ela, eu te ajudo a fugir, né? Eu te escondo e ajudo você a escapar. Mas Helena disse que não podia fazer. Tem uma parte na Ilíada que a gente vê ela se recusando a se deitar com o Paris, mas Afrodite ameaça de perder o encanto. Então, quando aquela pessoa que tem muita beleza, ou que ama alguém muito belo, fica escravo disso, né? Então ela e o Paris eram escravos
da Afrodite, né? Ilion Ilíada pode ser entendida também como uma crítica a essa escravização em torno da beleza, né? E um poema também que valoriza o heroísmo. Aí a Hécuba diz que Helena, errando, tendo sido culpada ou não, ela deveria se apresentar agora naquele momento para o seu marido, Menelau, como uma pessoa não do jeito que ela está se apresentando, assim, altiva, mas com as roupas rasgadas, os cabelos arrancados, para ela mostrar que ela, fisicamente, né, o sofrimento. Mas ela não mostra isso, ela se mostra ainda arrogante, né, altiva. Então a Hécuba, mais uma vez, recomenda a Menelau que a mate. E até fala que a mate para ensinar para as gregas a não traírem seus maridos. Isso aí entra também uma coisa de culpabilização da mulher, né? As mulheres têm que aprender a não trair seus maridos, e a Helena vai ensinar isso. Menelau, digno dos maiores e da casa, pune a esposa e afasta da Grécia insulto feminino. Mostra-te nobre aos inimigos. Concluíste pela mesma razão que eu. Ela saiu por ela mesma de minha casa para leito estranho. E graças ao alarde, Cipres entra nas razões. Cipres é Afrodite. Sede lapidada. Paga muitas dores aqueias com poucas. Morta, para que saibas não me desonrar. Porra. Você vê a fala do Menelau que ele está falando de quê? Que é para pagar o que ela fez os gregos sofrerem? Ou é para o Menelau não sair desonrado? A fala do Menelau é ambígua, né? Por teus joelhos não me mates. O mal das deusas não me imputes. Perdoa-me. Não traia os aliados que ela matou. Por eles e por seus filhos eu te peço. Se essa velha, já não cuido dela. Digo aos servos que a conduzam à popa da nau em que viajaremos. Não entre na mesma nau que tu. Por quê? Pesa mais do que antes? Não há amante que não ame sempre. Ah, o que a Hécuba falou. Quem amou uma vez, amará sempre. O que você me diz disso? Vamos fazer de conta que a gente não entendeu isso. Entendi. Quem amou uma vez, ama sempre. Ué. É verdade? Não? Você acha que é verdade? Quem amou uma É vez... de ex? Pô, quem amou uma vez, ama sempre, né? Não. Se assim vai o espírito dos amantes, será como queres. Não irá no navio em que vou, pois tu não dizes mal. Ela vai tomar cuidado com ela. Em Argos, vilmente, como merece, terá morte vil, e tornará prudentes todas as mulheres. Fácil isso não é. Sua morte, porém, infundirá pavor à lascívia delas, por piores que sejam. Terceiro estásimo. Vai dizer o coro. Ó Zeus, abandonaste assim a Aqueus o nicho de Ilion, e o turícremo altar, chama de ofertas, fumo de mirra ao céu, e pérgamo sacra,
ederosos vales e Deus irrigados por rio de neve. A primeira meta de aurora, a iluminada divina morada. Foram-se teus sacrifícios e sacros clamores corais e festas de deuses à noite, e imagens de áureas estátuas e as 12 luas dos frígios divinas completas. Ó Rei, instalado na sede celeste e na luz, importa-me, se vês a ruína da urbe, sob fúlgida carga de fogo. Ó meu esposo, ó caro, tu finado perambulas insepulto sem banho, e o navio veloz alado no mar me levará a Argos nutris de potros, onde muros de pedras ciclópicos celestes moram. O coro é formado de mulheres troianas, né? Então sendo levadas para a Grécia. Os gregos estão partindo agora. Muitas moças nas portas em pranto, suspensas, gemem, clamam. Ó mãe, ó mãe, aqueus me levam a sós longe de teus olhos em navio de cor negra, com os remos salinos, ou a salamina sagrada, ou no bifronte pico do istmo onde a sede de Pélops tem portas. Ao navegar em alto mar, a nau de Menelau caia no meio dos remos certeiro fogo fulminante no Egeu. Quando me bane de Ílion, chorosa serva na Grécia, e a filha de Zeus tenha áureos espelhos, graças de moças. Não vá nunca à terra Lacônia, a casa paterna por Éstia, nem vá à urbe de Pitane, e a deusa de bronze à porta com vexaminosas núpcias perante a grande Grécia e com as míseras dores perante o rio Simoente. Aí acabou aí.